onde a luta é a única saída, um jovem sem rumo entra no clube da luta. Ele apanha de um jacaré mutante com cara de tartaruga ninja, leva uma surra de um bandido, começa a namorar, luta com um urso e reencontra o seu irmão perdido. Tudo isso em uma jornada maluca atrás de um único objetivo: descobrir quem assassinou seu pai. Mas quanto mais perto ele chega da verdade, mais perigoso esse jogo se torna. Bem-vindos aos 100 dias em Punch Club. Você não vai acreditar onde isso aqui termina. Tudo começa com o nosso pai falando: algum dia você vai ser melhor do que eu. Seu potencial não tem limites. Vão ajudar você a descobrir sua habilidade. Sua mãe está ligando, não deixe ela esperando. Daí corta pra um cara falando: eu sei que você nunca vai me ouvir. A sua única opção é a morte. Não chore, filho. Você precisa ser forte, mais forte do que eu. Me prometa que vai treinar. E quando a hora chegar, tem que estar pronto. Daí corta pra um velho falando que o pai dele ajudou ele, então ele ia ajudar você e que ia cuidar de você, mas agora você estava por conta própria. Bom, daí o jogo começa, a gente começa deitado, o telefone toca, a gente atende. Alô? Ainda dormindo? Levanta essa bunda preguiçosa. Basicamente ele manda a gente trabalhar e eu falo que eu não gosto. Então ele fala que não vai dar mais nenhum centavo e que a gente tem que arrumar um emprego. Então eu falo que eu tenho que arrumar um emprego, mas primeiro eu preciso treinar. E daí começa o tutorial básico do jogo, onde ele mostra que a gente tem que treinar e a gente tem que upar os nossos atributos básicos. Então eu faço algumas flexões e já vou direto pro jornal pra ver se tem algum emprego. E ele disse que não é o melhor trabalho, mas serve. Abrindo o mapa a gente vê que é tipo em uma construção, então eu aperto pra ir pra lá, dá duas opções: ou ir de ônibus gastando dinheiro ou ir a pé. Eu vou de ônibus. E aparece dois bandidos pedindo pra gente passar as roupas e as botas. E cara, eu não vou passar nada de graça, né? Então eu falo: nem vem, e tento lutar. E daí começa o combate. E só pela diferença de estatísticas dá pra ver que não tem chance de eu ganhar. O cara tem 8 de força, 5 de agilidade e 3 de vigor. E eu tenho 1 em tudo. E o óbvio acontece. Sim, a gente perdeu feio. Nem sei por que eu acelerei isso aqui. Mas aparece pra gente que a gente precisa treinar mais e é algo óbvio. Aparece o velho falando que viu a gente lutando e ficou impressionado. E eu falo que eu tenho pernas fortes. E ele concorda comigo, falando que eu tenho perna forte mesmo. E isso faz com que a gente ganhe o nosso primeiro perk, a nossa primeira vantagem, que é pernas fortes, que a gente subiu muita escada quando a gente era criança, e ele fala pra gente visitar ele e conhecer o Apu na loja, que é quem pode vender comida pra gente, e falar que a encomenda dele tá atrasada. Então, logo depois, eu fico pensando ali se eu vou pro escritório do Mickey, mas eu decido ir pro escritório do Mickey e eu vou a pé. Se você tá assistindo até aqui, se você puder se inscrever e deixar seu like, eu vou ficar muito grato. Esse canal ainda é um canal iniciante, a gente tá começando, então cada inscrito conta muito. Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando. Bom, chegando na loja do Mickey, ele fala que a gente tem potencial e que ele pode transformar a gente num campeão, porém é um longo caminho e a gente tem que treinar muito. E que tem uma liga amadora na academia que a gente pode começar por lá, e o dono dessa academia é o Silver. E se a gente ficar com pouco dinheiro, a gente pode falar com ele que ele ajuda a gente a comer. Porém, antes de lá, eu decido ir na mercearia e eu conheço o Apu, que é o dono da mercearia. Primeiro eu falo sobre a encomenda do Mickey, perguntando por que ainda não chegou. Ele fala que ele vai cuidar disso. Aí eu falo com ele e vejo as coisas que ele tem. Ele vende carne, vende refrigerante, vende energético e pizza congelada. De longe, o que dá mais comida é a carne, mas eu decido comprar uma pizza congelada porque eu tô com pouco dinheiro. Então eu volto pro mapa da cidade e vou pra academia. Na academia eu conheço o Silver. O grande Mickey, eu achei que ele não se interessava por boxe e que a gente pode treinar ali na academia, e pergunta se ele falou da Liga do Iniciante. Então a gente tem o nosso primeiro objetivo no jogo, que é pegar o 5º lugar. E o Silver chama a gente pra um treino, Chama a gente pra ver o nosso potencial. Porém, cara, vai ser muito difícil porque olha as estatísticas dele e olha a nossa. No primeiro round a gente dá uma porradinha nele, porém ele dá muito mais na gente, mas a gente não toma muito dano. No segundo round a gente já toma muito mais dano. Ele consegue acertar uns golpes. No terceiro round a gente dá um daninho nele considerável, mas toma um dano de volta e aqui a luta acaba. Ele fala que nada mal e a gente pode treinar na academia de graça, já que a gente conhece o Mickey, a gente ganha um desconto, Então toda vez que a gente for treinar na academia dele, a gente vai gastar ali em torno de $10. Então eu me inscrevi na liga de iniciantes e fui direto para academia deles e paguei esses $10 de entrada. E aí tem vários aparelhos que a gente pode usar, e cada aparelho é focado em um atributo diferente. Eu vou explicar para vocês os atributos. Lá em cima tem o atributo força, tem o atributo agilidade e tem o atributo vigor,
que eu vou explicar mais pra vocês um pouquinho mais pra frente. E eu decido upar agilidade porque é um dos atributos que eu mais gostei da última vez que eu joguei. Eu não joguei até o fim, mas foi um dos atributos que eu mais achei interessante. Então eu comecei a upar agilidade, e agilidade ele faz com que a gente desvie mais dos golpes e acerte mais os golpes. Então a gente toma menos dano e dá mais dano. Em paralelo, a gente evita muitos danos. Então tudo que é habilidade de esquiva fica mais forte. Então é muito bom. Aqui basicamente eu tentei upar o máximo possível a agilidade até eu perder a fome. Quando eu perdi a fome, eu tentei ir na maquininha comprar comida, mas eu não tinha, então eu tive que sair. Eu decido ir pra minha casa, comer a comida que eu tinha na minha geladeira e ir trabalhar pra juntar um pouco de dinheiro. Começando no trabalho, acontece uma coisa bem interessante, que é o dia acaba. Sempre que o dia acaba, a gente perde um pouco dos atributos que a gente conquistou. E aí que vem um ponto importante do jogo. A gente tem que sempre estar treinando, porque se a gente não treina, a gente perde atributo. E também tem a luta constante, né? Que a gente tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, pra comprar comida, porque sem comida a gente não consegue treinar e tem que dormir também pra ganhar energia. Então vira um ciclo vicioso, né? Eu consegui fazer um round, quase 2 ali, porque eu fiquei sem energia. E como eu tava sem comida, eu decidi passar na loja do Apu, comprar um pouco de comida, né? Ele disse se eu quiser trabalhar, tem alguém que ele pode me indicar. Então eu fui lá e comprei um pouco de comida e eu decidi comprar carne, porque ela é o que mais dá comida. Então é de longe a que mais compensa, mesmo ela sendo um pouco mais cara. Então eu fui lá e comprei o máximo de carnes possível, porque ainda sobraria 10 reais pra academia. Então quando eu saí, em vez de ir pra casa, eu decidi dar um pulinho na pizzaria pra mim ver como era lá e o que teria lá pra mim. Eu achei o Cassie, que é um personagem novo, e ele disse que ele precisa de alguém pra entregar pizza. Então eu perguntei qual é a boa, e ele disse que você precisa de uma faca, você precisa de uma faca. Eu falei, oxi, meu Deus. E daí, beleza, eu saí porque eu não tinha energia pra fazer nada, então eu voltei pra casa e fui comer alguma coisa pra depois dormir e ganhar energia. Com a energia cheia, agora restava encher a minha fome e já tinha uma luta me esperando no torneio de iniciantes. Então, eu fui pra luta. Esse adversário tinha 1 ponto em todas as estatísticas, então provavelmente seria uma luta mais fácil, porque eu tinha 2 pontos em agilidade, mas também tinha 1 nas outras. Então, ainda assim, foi uma luta equilibrada, né, por causa que as estatísticas estavam próximas e a gente tinha basicamente os mesmos ataques. Ele tinha um soco e um de defender, e eu tinha um chute e um de se esquivar. Mas por eu ter mais agilidade, a minha vida sempre se mantinha mais cheia pelo fato de eu conseguir desviar mais dos golpes. Então a luta acabou demorando bastante por ser bem equilibrada, né? Então eu dava pouco dano, ele dava pouco dano, então a luta acabou demorando um pouco mais. Porém a gente consegue ganhar essa luta bem tranquilamente. E agora entra uma mecânica bem importante do jogo. A gente vencendo, a gente ganha 3 dessas moedinhas, que eles chamam de pontos de talento. Esses pontos de talento a gente pode utilizar para entrar nessa árvore de talentos, que a gente desbloqueia golpes, técnicas, passivas, né? Então tem várias coisas muito interessantes. Eu decidi pegar o aprendiz de táticas porque a gente consegue ver táticas mais fortes. E tudo que é relacionado à perna, principalmente chute alto, ele escala muito com agilidade. Então é uma técnica muito forte pra gente ter agora nesse comecinho, ainda mais se a gente tá buildando com agilidade. E como eu já tinha me alimentado, a minha energia tá cheia e a fome tá na metade. Então eu parti pro treinamento e treinei agilidade o máximo que eu consegui. Eu treinei até um pouquinho mais do 3 e fui trabalhar, porque senão a gente não ia ter comida em casa e a gente não ia ter fome pra treinar mais. Então eu decidi que seria melhor a gente ir pro trabalho e tentar fazer um pouco mais de dinheiro. Mas antes de iniciar o trabalho, eu decidi me inscrever no torneio, me inscrevi e deixei trabalhando pra gente juntar o máximo de dinheiro possível. E a gente conseguiu juntar 150 reais. Então eu fui pra mercearia, porque agora a gente tinha que estocar o máximo de comida que a gente conseguisse pra quando a gente fosse treinar a gente tivesse bastante alimento. Então fui lá e comprei o máximo de carne, mas ainda deixei um pouco de dinheiro caso a gente precisasse de outras coisas. A gente teria, né? Mas eu comprei 5 carnes e ainda ficou 50 pra gente ir treinar, pra gente ir pra academia e se precisar de outras coisas a gente ter também. Chegando em casa a gente recebe uma ligação. Vi que você começou a lutar, que maravilha, e ele fala que ele deixou um manual na mesa pra gente saber o que fazer, né? E esse manual basicamente ele ensina como treinar direito e ele explica que tem 3 caminhos pra gente seguir de atributo. Tem força, agilidade e vigor. E que não é bom a gente focar nos 3, a gente tem que focar no 1. Aí ele mostra que o treino de força, quanto mais a gente treina, mais dano a gente dá, porém a gente gasta mais energia. E o de agilidade, que é o caminho que a gente vai seguir, a gente se esquiva do adversário, usa contra-ataque, técnicas com dano essencial alto. Então depois a gente consegue rebater. Então se a gente tem muita agilidade, a gente vai dar chute muito difícil de se esquivar. Então é melhor a gente focar em um atributo só. E a gente já sabia disso, então a gente vai focar em agilidade. E os nossos golpes vai ser de chute. Então pessoal, pra não ficar muito monótono, porque pelo menos nesse
nesse começo a gente vai fazer muito esse processo de trabalhar, comer, dormir e treinar. Então eu vou meio que acelerar essas partes e ir narrando pra você o que eu fiz nelas, pra ficar mais interessante e mais dinâmico. Então, basicamente, nesse período eu comi, dormi e consegui ir pra academia, né? Gastei um pouco de dinheiro na academia e consegui upar a minha agilidade pro level 4. Bom, agora aqui já na próxima luta, a gente vai lutar contra o Exor, ele tem 2 de força e 2 de vigor, e eu troquei o nosso chute pelo chute alto, que foi o chute que a gente pegou. E cara, nessa luta a gente já começa dando muito dano, e parece ser uma luta um pouco mais fácil do que as outras, porque a gente tá maximizando um só, e ele ali tá maximizando 2, né? Força e vigor, porque quanto mais força você tem, mais energia você gasta. Então, por a gente ter bastante agilidade, a gente consegue desviar bastante dos golpes, e dá bastante dano também, né? Porque a gente tá já com um chute que escala muito com agilidade. Então isso faz com que a luta seja muito mais fácil. Bom, acabando a luta, a gente ganha as moedinhas e eu me inscrevo já na próxima luta, que vai ser daqui a 3 dias. Em paralelo, a gente já vai na nossa árvore de habilidade para gastar as moedas que a gente gastou. Então, tem várias opções que a gente pode escolher. Eu escolho armazenar energia, porque a gente gasta bastante energia durante a luta. E a gente pegando isso, a gente chega mais perto de pegar o perk, que é o perk que faz com que a nossa agilidade não caia abaixo de 4. Isso vai ajudar muito a gente. Daí eu decido falar com o Silver e fazer uma luta com aparadores. Essa luta ela serve basicamente pra gente ganhar moedinhas, né? O Sparring a gente ganha mais, o aparador a gente ganha menos, porém eu não queria gastar tanto dinheiro. Então eu fiz um Sparring pra ver se a gente ganha algumas moedinhas. A gente ganhou 2 moedas, ficamos com um total de 3, porém não dava pra gente pegar nenhum golpe, nada novo, porque o mínimo era 4. E aqui a gente basicamente repete o ciclo novamente de trabalhar, comer. Dessa vez a gente trabalhou em um local diferente, a gente trabalhou na pizzaria, então lá ganha 30, porém é um pouco mais rápido e exige um pouco menos de esforço físico, né? Então a gente gasta menos comida, gasta menos energia. E também conseguiu upar nossa agilidade até o level 5. E daí a gente vai pra luta, e a gente inicia a luta com Roy Jackson, quem vai ser o nosso melhor amigo, nosso best friend mais pra frente, mas isso aí vocês vão ver com o tempo. Royzão, eu sei que você é brother, mas agora tu vai ter que ir de base, meu filho, e a gente começa a porradaria. Mas nesse ponto do jogo a gente toma uma coça terrível, o Roy amassa a gente na porrada, e não tem muito o que fazer. Depois de acabar a luta eu começo de fora da academia, e não tem como a gente entrar de novo, então eu decido ir na mercearia, comprar comida, faço o padrão de comer, dormir, etc. E quando a gente volta pra treinar, eu tenho uma surpresa. Ei, brother, pode me ajudar aqui? Ok, tu tem nem, amigo. Calma aí. Vamos lá. Vai, bora. 1, 2, 3, 4. Calma, tá suave. Relaxa, tá em casa. Obrigado, vi você treinando. Você parece um bom lutador. Olha só, eu quero uns outros por aí. Ah, então você vai se interessar no que eu vou falar. Tem um lugar atravessando o rio do Galpão. Se você quiser ganhar dinheiro, você deve visitar esse lugar. Mas toma cuidado, você pode se machucar nas lutas. Relaxa, pode se machucar não, tá suave. Aqui a gente basicamente treinou um pouquinho e foi pro galpão que ele havia comentado com a gente. Chegando lá a gente falou, e eu ouvi falar que você organiza combate supremo, é verdade? Você não parece ser, e então sim, cara, não sei porque eu imagino que a voz desse cara é assim, velho. Será que ele tá fugindo da polícia, safado? Ok, mas nós não lutamos todos os dias e nossas lutas são realmente muito perigosas, então toma cuidado. Aí já tinha uma batalha disponível pra gente lutar, e é óbvio que eu ia participar. Então a gente ia contra o Fred Gatley, que ele tinha 3 de força, 3 de agilidade e 4 de vigor, cara, ele tava um pouquinho forte e eu vi que eu tinha um slot sobrando, então eu coloquei o de guardar estamina e isso aí ia ajudar muito a gente mais pra frente. Essa luta aqui a gente ganhou fácil, mas no final aconteceu algo que eu não esperava. Um doidão olha pra gente e dá uma piscada assim de longe, uma piscada vermelha e... meio estranho, hein? Quem era aquele homem com olho vermelho? Acho que já vi ele antes. Quando eu vi ele pela primeira vez, tive a mesma impressão. Todo mundo chama ele de Homem de Preto ou do Olho Vermelho. Ele organiza o torneio da ilha dele, só os melhores dos melhores. De vez em quando ele vem aqui pra olhar os novatos, mas só escolhe os campeões. Aí eu falo que vou me tornar campeão e vem mais um objetivo: se tornar campeão da Liga Suprema. Aí a gente repete mais um ciclo de trabalho, comer, dormir, treinar, sem muitas mudanças. E daí a gente chegou na luta contra o Exor Lamacho. E, cara, essa luta aqui foi uma bosta. A gente ganhou muito fácil. E aqui começa a acontecer algo importante. O nosso best friend do jogo chegando na gente. E aí, parceirão, meu nome é Roy. Você sabe que a gente ganha de lavada, né? Você sabe o que é ganhar de lavada? Acabei de ganhar de lavada de você.
Aí eu falei, talvez eu precise dar uma relaxada mesmo. E ele me chamou pra tomar umas canas no bar, né? Então, depois de 1 ou 2, talvez 5 cervejas, vocês vão tomar um ar no fundo. E daí, cara, a gente entra no cenário do Clube da Luta. E o cara fala que quer fazer uma pergunta pra gente. Cara, e ele fala se a gente sabe sobre autodestruição. Eu falo, auto o quê? Autoaprimoramento? Ele fala, não, autodestruição, ganhar umas cicatrizes e tal. Aí ele fala que eu sou meio lerdo pra um lutador, se eu quero ganhar umas cicatrizes novas e que tem a luta dele aqui que eu posso participar. E daí eu vou primeiro gastar minhas moedinhas, né, e escolho o rápido como um foguete, porque eu não vou perder mais agilidade abaixo de 4. Então mesmo se eu parar de treinar, a minha agilidade nunca vai abaixar pra baixo de 4 e me sobra uma moedinha só. Então eu decido iniciar uma luta, né, iniciar um teste aqui com ele no Clube da Luta. E aqui não tem muito segredo, né? Como aqui seria mais ou menos uma luta amadora, então geralmente o pessoal daqui é muito mais fraco, mas serve pra gente farmar umas moedinhas e ter mais lutas, né? Então, basicamente agora a gente vai iniciar uma rotina de lutar aqui, lutar no Supremo e lutar na Liga. Então, você passou mais um ciclo de trabalho, comida, etc, até chegar ao nosso próximo duelo Supremo. Nosso próximo duelo foi contra um Jared e a gente conseguiu ganhar fácil, mesmo eles tendo estatísticas muito parecidas com a gente. Provavelmente por causa de que a gente tem a habilidade de guardar energia. Então ele tem muita habilidade que só gasta energia e tem nenhuma pra guardar. Então isso afeta ele, faz com que ele perca mais energia e de vez em quando tome uns porradões que tira muita vida, né? Que é quando ele fica com energia baixa. Então a gente levou essa luta aqui muito facilmente. Então quando acabou a luta eu decidi sair, né? Eu decidi voltar pra casa, mas algo me surpreende no caminho. Um ladrãozinho safado aparece pra tentar roubar nosso dinheiro, mas diferente daquele gordão do começo, esse daí é muito fraquinho. Então ele toma uma coça, cara, e praticamente não tira a vida nossa, porque ele não tem habilidades boas, ele tem um status muito baixo, então foi muito fácil a gente ganhar essa luta. E daí a gente volta pra rotina de treinar, dormir, comer, porém no final a gente libera uma coisa muito interessante, que é o acesso à loja de artigos esportivos, que a gente pode comprar os aparelhos pra fazer uma própria academia em casa e daí a gente não precisa ficar gastando com academia. Tá, vamos lá nessa loja, ó, tem o velho careca, banco, 250, meu Deus, cara, 250, velho, o negócio de pau, é 250, mano, a esteira é mais barata que o negócio de pau, velho. Como assim, mano? Banco velho, e o cara tá vindo por 250. É tudo que eu tenho, velho. Meu Deus. Mas vamos comprar aí, né? Vamos comprar esse pedaço de pau, porque ele upa um pouco de tudo, talvez seja bom. Daí eu vou pra mercearia, compro comida, né? E vou pra casa pra testar esse negócio que a gente comprou pra ver se é realmente bom. E quando eu chego lá, cara, eu vejo que isso aí é uma merda. Porque como ele upa um pouco de tudo, acaba não sendo tão efetivo em upar as coisas que a gente realmente quer. Então eu desisto dessa merda e vou direto pra luta. E que é uma luta que a gente ganha muito fácil. Esse cara, ele tem 2 de força, 1 de agilidade e 2 de vigor, hein? Então ele tá muito mais fraco que a gente. Então a gente leva muito fácil essa luta pra casa. E daí se repete mais um ciclo de comer, treinar, dormir, até que acontece algo, cara, que eu não espero. A gente encontra o nosso amigão Roy, cara, e ele tá muito forte. Ele tá com 4 de força, 3 de agilidade e 4 de vigor, e ele tem umas habilidades muito quebradas, então vai ser muito difícil de a gente ganhar dele. E, né, como resultado esperado, a gente toma uma coça e, cara, a gente quebra a perna. E o efeito de quebrar a perna é que o treinamento de perna será menos efetivo, né? Então de agilidade, que é justamente o que a gente tá focando, será menos efetivo. E eu pego ali o efeito de engolidor de arroz. Ele faz com que a gente treine agilidade 15% mais efetivamente. Mas como a gente tá com a perna quebrada, a gente tá um pouco ferrado. Então vai se repetir de novo aquele ciclo de treinar, comer e dormir. E a gente encontra de novo o Roy, mas dessa vez no torneio normal. E, cara, a gente já sabe que a gente não ganha dele. Ele tá muito mais forte que a gente. Então, a gente vai ter que fazer um treinamento intensivo para ganhar moedas e comprar técnicas novas. Acabando a luta, ele fala: opa, parceirão, aí sim, a última luta foi ótima, né? Que tal outra? Eu falo: foi ótima, mas eu preciso treinar, cara. Eu sei que eu não vou ganhar dele. Então ele falou: ok, não posso te obrigar, preciso ir. Minha irmã tá voltando pra casa. Aparece lá em casa uma hora dessa. Eu falo: fechou, Roy, vou dar um pulo sim, só tenho que descansar. E, cara, o Roy é um cara legal, mano. Um cara muito legal. E daí a gente volta para aquele ciclo incessante de comer, dormir, lutar, perder, comer, dormir. E até que eu decido dar uma paradinha e ir pra casa do Roy visitar ele. Chegando na casa do Roy, eu decido conversar com ele. Falo: ei, Roy. Aí ele fala: e aí, parceirão, bom te ver. Como é que anda essa força? Olha, fui buscar minha irmã, mas meu carro quebrou.
Que droga, deve ter sido chatão. Falei de você pra minha irmã, de como você é legal. E ele fala que eu devia ir lá dizer um oi. Aí eu falei, cara, pode deixar que eu vou lá dizer sim. Aí fala, beleza, ótimo. A gente pode ir treinar junto. E daí a gente ganhou a opção também de treinar com o Roy agora. Mas eu decido ir lá falar com a Adrian. Como é que vai? Sou amigo do Warrior, acho que ele falou de mim. Ah, oi, ele não parou de vacilar como vocês são super fodões, ele adora se gabar desde criança. Prazer, Adrian. Prazer é meu, eu preciso falar... Caramba, não sei o que dizer, melhor perguntar pro Roy. Já Roy, a sua irmã é como dizer oi, é da família, acredita, ela também... Deixa eu te contar um segredo, acho que ela gostou de você. Não sei não, Roy, não achei. Tô te falando, sabe o que mais? Ela adora flores. Pensa nisso. Ok, Roy, obrigado pelo conselho. De boa, parceirão, acho que você vai fazer bem pra ela. Olha, seria muito bom treinar com você. Claro, parceirão, treinar em dupla é sempre mais eficaz, mas preciso consertar meu carro e ele ainda tá pifado. Quer me ajudar? Uma mão lava a outra, que tal? E daí eu vou lá arrumar esse motor velho. Daí a gente continua na rotina sofrida de um lutador, até que a gente consegue pegar um perk bem importante, que é a forma do tigre. Isso ajuda a gente porque nessa forma a gente tem várias habilidades que escalam totalmente com agilidade. Então aqui é onde a gente começa a ficar forte de verdade. E daí segue nossa rotina de treinamento intensiva, a gente comendo, dormindo, treinando, lutando e ganhando as lutas até que a gente chega no terceiro lugar do torneio de iniciantes, cara. Quando a gente chega no terceiro lugar de torneio de iniciante, acontece isso aqui. Assim que acaba, o Silver parabeniza a gente, né? A gente fala valeu, mas você parece chateado. E ele fala que, para dizer a verdade, ele tá com um problema com dívida. Ele deve um dinheirão ao Dom. Aí eu pergunto, quem é Dom? Por que você deve dinheiro? Ele fala, eu sei, mas ele precisava muito de dinheiro. E será que você consegue ajudar? E dar uma cochilada no terceiro round. Aí tinha duas opções, né? Fazer o quê? Cai fora, agradeço por não te arrebentar a cara. E nem pensar, tô tentando fazer meu nome pra mim. E é essa que eu escolho. Aí ele fala, bom, talvez ache uma saída, você pode encontrar tudo ao Nick, certeza que ele vai te explicar tudo. E daí eu vou visitar o Nick. O Nick fala, você parece estar sofrendo. Aí eu falo, é o Silver, ele deve um dinheiro ao Gangster e me pediu ajuda. Ele mesmo fez isso há séculos, ele era campeão, sabe, e perdeu tudo. Eu treinava o Silver, quando ele parou de correr atrás dos sonhos dele, ele largou a liga e teve que devolver o medalhão, o seu medalhão. Eu peguei o medalhão depois da morte do seu pai, você era muito pequeno para ter os poderes do medalhão, nas mãos certas ele pode fazer coisas fantásticas. Ninguém sabe de onde veio esse medalhão, mas ele ajuda a despertar um poder infinito dentro daquele que o usara. Desde os tempos remotos ele sempre teve guardiões legais. Anos se passaram, os guardiões do medalhão mudaram. Mas de 20 anos atrás, o seu pai e 3 amigos se juntaram para proteger o medalhão. Eu era um deles. Decidimos que o nosso nome seria Punch Club. A tampinha vermelha virou o nosso símbolo secreto. A ideia era que o Punch Club cuidasse dele em um artefato poderoso. E eu cometi um erro de dar no medalhão ao Silver. Ter o medalhão de volta é um direito seu. Artefato? Que esquisito. Acho que vou pedir ao Silver de volta, já que é algo meu. Silver, aquele medalhão lá, cadê? O Mick me contou tudo. Um dia isso tinha que acontecer. Olha só, não tá comigo. Eu entreguei pro Dom pra pagar aquelas dívidas que eu te falei. Você deu um artefato mágico pra aqueles gangsters. Não sabia o que fazer. Ele me disse que ia me matar, que ia matar minha família. E eu falo pra ele se acalmar que eu ia visitar o Dom então. E eu vou visitar esse velho e eu falo que o Silver mandou, que ele tem algo que eu preciso. Daí esse velho fala que ele tem mesmo, mas ele tem plano pra aquilo. Aí eu falo que eu posso oferecer em troca. E ele fala que ele vê que eu sou um lutador e que eu poderia fazer... E que a gente poderia organizar uma luta. Aí eu falo que se eu vencer, o medalhão é meu. E ele fala que o problema é que eu tenho que ter uma carteirinha profissional. E pra mim ganhar essa carteirinha profissional, eu tenho que terminar em primeiro lugar no torneio de iniciantes. O que não tá muito distante. Depois disso a gente volta pra nossa rotina e, cara, a gente tem que treinar pra ficar mais forte. Como vai ser algo muito monótono a partir de agora, eu vou dar uma acelerada pra vocês não ter que ver esse processo chato que vai acontecer. E eu vou começar a detalhar pra vocês quando começar a acontecer alguns eventos interessantes. A primeira coisa é que quando a gente vai pra mercearia, a gente encontra com um ladrão. E ele fala, é só isso que eu tenho de dinheiro. Cara, tem um cara de idiota, dá o resto que tem aí. Ei, tá olhando o quê? Aí eu falo, tava imaginando como você ia ficar sem os dentes. E daí a gente basicamente arrebenta esse ladrão, porque ele é muito fraco. E nesse ponto do jogo a gente tá muito forte. Tem um quarto golpe ali. A gente tem um quarto golpe ali, que aquele quarto golpe, ele tira a estamina dos adversários e faz eles tomarem golpes mais fáceis. Então aquele quarto chute ali, ele é muito roubado que a gente conseguiu. Depois dessa luta a gente passa muito tempo, mas muito tempo treinando. Isso envolve comer, dormir, treinar. Aí tem os momentos que a gente briga pra ganhar as moedinhas, porque a gente tem que comprar nossas habilidades e upar nossas skills. Então esse tempo foi absurdamente alto. Foi aproximadamente quase uns 40 minutos de gameplay só focando em upar o meu personagem. Até que depois de ganhar uma briga no clube da luta, aconteceu um evento.
Ele disse que é difícil achar adversário pra lutar contra mim e que agora eu sou o melhor deles. E aliás, ele acha que eu sou um cara legal e eu falo que é legal ouvir isso. Então ele fala que vai me pedir uma ajuda, que ele tem um irmão gêmeo que mora num parque, que ele tá sofrendo um problema com os vizinhos e que seria legal se eu pudesse ajudar ele. Então aí a gente conhece o Mike e eu decido ir lá visitar. Chegando lá eu vejo que o problema dele é aquele gordola lá do começo que deu um pau na gente. Então eu vou falar com ele que o Tyler mandou aqui a gente pra ajudar e ele fala: opa, firmeza, meu nome é Mike. E eu pergunto qual é o problema tirando morar nesse buraco. E ele diz que é o vizinho bobo que fica escutando música alto demais e nunca ouve ele quando ele pede pra baixar. Claro que ele mesmo podia ir lá acabar com a raça dele, mas ele não tem tempo pra isso, então ele pediu pra que a gente resolva. E que se a gente resolver, ele vai recompensar a gente. Então a gente vai falar com um bobo. Bobo é o nome dele. Indo lá falar com ele, ele... é óbvio que conversa não resolve. Ele tem 8 de força, 5 de agilidade e 7 de estamina. Ele é muito forte, muito forte. Mas ele só tem 2 golpes. Um é a pauladona, só que olha o dano que isso aqui dá, ó. Bau! Mano, olha o dano dessa paulada. Ele amassa a gente, cara. A gente conseguiu dar uns chutinhos nele, dar uns combos. Mas mesmo assim, quando ele acerta uma paulada na gente, a gente se ferra. O bom é que a gente consegue desviar bastante, mas mesmo assim, quando chegou no round 2, ele conseguiu encaixar umas pauladas na gente. Porque ele só precisa acertar uma. Como ele tem muita vida, não teve muito o que fazer. Então, durante a luta, ele foi lá, não, tava dando daninho nele, tava quase matando ele, deu uma paulada de 30 de vida e eu fiquei muito ferrado. Ele me deu um soco e depois me deu outra paulada, cara, eu nem sabia que ele dava soco. Então, não teve muito o que fazer. Aí eu fui conversar com ele, ele me chamou de fraco e falou que é muito engraçado e eu disse que eu ia me vingar. Então, eu tinha que treinar mais antes de tentar resolver isso com ele e a gente já tava no dia 58. E daí a gente volta para mais uma das nossas sessões de treinamento. Até que quando a gente vai trabalhar na pizzaria, a gente faz algo um pouco diferente. Chegando na pizzaria, eu decido perguntar para ele sobre a pizza especial. E eu falo que a pizza especial parece apimentada e ele fala que os negócios vão ver e que algum dia ele vai ter dinheiro para ir pro chifre. E me pergunta se eu quero provar. E eu digo que sim. Ele me dá uma pizza especial e falando nisso ele tem um pedido especial que ele queria que eu entregasse e eu falo que sem problemas que eu entrego. E daí eu vou pro esgoto, cara. E chego lá pra brigar com as tartarugas ninjas, cara. E daí começa a saga, a gente bater em todos os irmãos deles. E essa é uma luta bem interessante que mostra como é bom você upar um único atributo. Por a gente estar upando a agilidade, a gente toma muito menos ataque. Então mesmo ele tendo muito mais vida que a gente, ele consegue acertar muito menos a gente e a gente consegue dar muito mais dano nele. E isso faz com que a gente acabe ganhando a luta. Ele fala que a luta foi boa, que a gente deveria voltar pra lutar com o irmão dele, o Mark, que é o irmão um pouco mais forte que ele deveria também esticar um pouquinho as pernas. E daí eu volto pra pizzaria e falo que estranho, né? E a gente se vê mais uma vez na rotina de treinar, dormir, lutar e tentar upar o nosso personagem. A gente já tá com 7 de agilidade, 4 de vigor, mas a gente tem que seguir upando, seguir pegando estatísticas que vai fazer com que o nosso personagem fique muito mais forte, porque isso aqui ainda é apenas o começo. E daí aqui chega um ponto interessante que a gente já tá com 9 de agilidade e a gente trocou o nosso chute. A gente tá com um chute mais forte, um chute alto mais forte que dá um pouco mais de dano. E na luta e no torneio supremo agora a gente tá enfrentando 2, porque a gente já tá na fase amarela. E essa fase a gente começa a ganhar muito dinheiro por luta. Quando a gente ganha luta, a gente ganha em torno de 250. Então aqui é um momento que a gente não precisa mais ficar trabalhando naqueles lugares convencionais para gastar energia, porque a gente já começa a ganhar dinheiro lutando. E é aqui que o jogo começa a ficar mais interessante. Até que depois de muito treino chega um momento que a gente esperou bastante, um momento que a gente aguardou cada um dos nossos dias, que é o momento da vingança contra esse gordo idiota. Então a gente vai pegar agora e vai ir conversar com ele, só que vai conversar com os punhos. E aqui começa a luta. Óbvio que a gente ainda toma muito mais dano, porém a gente tem um chute muito mais forte e a gente tá com agilidade mais upada. Isso vai fazer com que a gente desvie mais dos golpes e dê uns golpes dê muito mais dano nos golpes, né? Então aqui a luta acaba sendo fácil e a gente acaba destruindo esse gordo. E daí quando a luta acaba, a gente pede pra ele abaixar a música, ele fala que nem vai ouvir mais música e que ele precisa de um aparelho auditivo que ele perdeu deles há meses e que ele sabe que se ele não quiser ajudar não tem problema. E eu falei que claro que eu vou ajudar, que eu vou procurar o aparelho auditivo pra ele e onde eu posso encontrar. E ele fala pra eu perguntar pra alguém que use
se ela tem algum sobrando. Depois disso a gente volta pra rotina normal de treino, de luta, etc. E, cara, esse jogo é muito repetitivo quando se trata disso, porque a gente tem que sempre ficar treinando, a gente tem que sempre ficar lutando, a gente tem que sempre ficar ganhando esses pontos de agilidade, e todo dia a gente perde. Então se a gente para de fazer isso, a gente perde ponto e a gente fica muito atrás. E aqui acontece algo interessante, que eu dou as flores para ela, e isso faz com que ela comece a gostar da gente e ela começa a falar que a gente é muito fofo. Então aqui a gente ganhou o perk de apaixonado, então a gente para de perder tanta coisa pra treinar, a gente consegue treinar por mais tempo, a gente não precisa comer tanto, e a gente gasta menos energia treinando e a gente dá um presente pra ela, gasta ali $40 pra dar um presente, e agora a gente consegue sempre tá pegando esse perkzinho de se apaixonar. A única questão é que se a gente fica muito tempo sem falar, a gente tem que dar um presente pra pegar ele de novo. E depois de muito tempo treinando, comendo, lutando, acontece algo interessante. A gente pergunta pro velho da lojinha de aparelhos se ele tem algum aparelho auditivo sobrando, né? E ele fala que ele tem, que ele usa, que os ouvidos deles não são mais tão bons. E eu pergunto se ele tem algum sobrando. Ele fala que ele comprou um novo, então a gente pode ficar com um antigo. Então eu aproveito para ir lá falar com um bobo, para entregar o aparelho auditivo para ele. Então, eu falo que eu consegui um aparelho auditivo e ele fala que valeu, que ele gostou muito, cara, e que ele tá bastante feliz. E ele fala que a gente parece gente boa, e que o negócio é o seguinte, se a gente quer trabalhar pra ele, que ele paga bem. Só que eu falo que não, porque eu não sou um criminoso e eu prefiro seguir por outro caminho, né? Então eu falo, não, valeu, não quero ser um criminoso, e ele fala que eu que sei. Depois disso eu decido ir acabar com a raça do Mark, acabar com a raça do irmão dele. Ele fala que eu ouço um barulho assustador. Ele fala, foi você que derrotou, viu? E eu falo, sim, eu acho que você é o próximo. E daí começa a luta. Ele é um pouco mais forte que ele, mas a gente já tá com 11 de agilidade, então a gente tá muito forte. E a gente tem uma esquiva que ela reflete dano, ó. Então você pode perceber que às vezes quando ele bate na gente, o dano volta pra ele. Então isso aqui é extremamente roubado. E isso comba, ó. Aqui ele me deu um dano, mas pode ter momentos que ele vai me bater e o dano vai voltar pra ele, ó. Voltou pra ele, tá vendo? Então a nossa esquiva agora, ela tem um contra-ataque, ela reflete dano. Então além de ser muito difícil de acertar a gente consegue voltar muito danos no adversário. E isso faz com que a gente ganhe as lutas muito facilmente. E depois de mais alguns dias treinando, eu volto lá pra matar o Gabe, o terceiro irmão deles. Ele fala que ele não vai aparecer. E eu falo que tinha uma placa, né? Mas ele fala que então a gente vai ganhar a luta automaticamente. E eu falo, nossa, isso aqui foi fácil demais. E ele fala que devia estar preparado pra enfrentar o próximo irmão, o Steve. E né? Não tem segredo. A gente volta pra pegar ele, fala pra ele sair da toca, né? Já que o outro foi acovardado, a gente achou que esse aí também ia acovardar, mas não. Ele fala que ele é o mais forte entre os irmãos e que dessa vez eu não vou ter nem chance. E realmente ele é mais forte, ele tem bastante vigor, mas isso aí não é o suficiente. Por a gente ter a esquiva, por a gente ter o chute bem forte, por a gente ter muita energia por causa do nosso golpe de recuperar energia, ele mesmo tendo muito mais vida que a gente, ele acaba não tendo nem chance. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Quando a luta acaba, ele fala que a luta foi boa e que eu sou um ótimo guerreiro, que eu quero como recompensa. E eu falo que foi uma grande honra lutar contra ele, que não precisa ter recompensa nenhum. Porque tinha outras respostas, mas era meio nada a ver. E ele fala que o prazer foi pra ele e que ele ficou animado. E que o sensei que o sensei dele quer conversar com a gente. Ele fala, saudações, eu sou o mestre. Você merece nosso respeito como símbolo de honra. Ensinarei pra você um golpe. E ele ensina pra gente a caudada. Só que tem um problema, a gente não tem cauda. E ele fala pra visitar sempre que quiser. E daí libera no mapa o esgoto pra gente visitar. Depois de muito tempo, a gente chega na final do campeonato de iniciante, cara. Esse velho aí é iniciante, mano. Como assim? Né? Mas não tem problema, a gente começa dando um pau nele, porque a gente tem umas habilidades que elas combam muito, como por exemplo esse desvio que reflete golpe. Então você vê que ele não consegue acertar golpe na gente, ó, já foi metade da luta, já foi metade da vida dele e ele não acertou um golpe na gente. Porque a nossa agilidade está muito alta e a chance de esquivar também está muito alta, porque a gente tem várias passivas que aumentam isso. Então ele não tem chance
nenhuma durante essa luta e a gente acaba destruindo ele e ele dá certo apenas um golpe na gente durante a luta toda. E isso faz com que a gente ganhe o torneio, a gente ganhe a liga de iniciante, cara. A gente não tomou dano nenhum e a gente se classificou como campeão. Então isso significa que agora a gente vai poder recuperar o nosso legado, a gente vai poder recuperar tudo que a gente perdeu, a gente vai poder recuperar o nosso medalhão. Mas antes disso eu tento pegar uma habilidade e vejo qual habilidade faz mais sentido, né? E fico lendo elas e escolho a que eu acho que tem mais nexo. E depois de um tempinho, a temporada encerra, cara. E isso faz com que a gente finalmente ganhe a nossa carteirinha, né? A nossa carteirinha profissional, que era o que o Dom pediu pra gente fazer a luta que a gente iria ganhar. Então ele fala que a gente deveria visitar o Dom e eu decido ir visitá-lo. Quando eu chego lá, eu falo que eu quero participar daquela luta subimportante, que ele já viu a minha carteirinha, que eu tô pronto. E ele fala pra mim ir pra academia pra eu começar. Mas infelizmente, no caminho pra academia, eu quebro a perna, cara. E o nosso amigo Roy fala que soube que a gente tem uma luta muito importante, que eu preciso muito participar e que o meu destino depende disso. E ele fala que ele vai lutar no meu lugar, que ele tá forte, que ele tá treinando bastante pra me dar uma força. E cara, o Roy, durante a luta dele, ele toma um golpe. Enfim, foi implacável e o Roy não teve chance. Eu te decepcionei. Tudo bem, descanse em paz, parceirão. E assim, o nosso amigo morre. O Roy morreu. Enveryan levou um medalhão para a Rússia. Você precisa recuperar um medalhão. Você tem que viajar até a Rússia e derrotar. Eu tenho um amigo de longa data que mora lá e ele vai te ajudar. Galera, se vocês querem a parte 2, onde a gente vai ir buscar esse medalhão da Rússia, deixa o like e comenta muito. E se inscreve no canal, eu sou muito grato pelo apoio que vocês estão me dando. Eu editei esse vídeo que teve mais de 7 horas de arquivo bruto na pressa. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui.